Olá a todos, sou o professor Eduardo Mendonça e quero analisar hoje na nossa aula a associação de resistências em série ou resistores. Como eu gravo para Portugal também, então em Portugal os resistores são chamados de resistências. E no Brasil os resistores utilizam esse nome e utilizamos o nome de resistência para o efeito que os resistores causam. Então, é essa diferença que muitas vezes vão aparecer aqui o mesmo nome, resistências ou resistores para o componente e resistência para o efeito que esse componente faz. Então, vamos analisar aqui a associação em série de resistências. Quais seriam os objetivos? Reconhecer essa associação, ver quando que uma associação é em série, calcular a resistência equivalente, e verificar a simbologia da associação. A associação de resistências em série, eles servem para quê? A resistência ou o resistor serve para proporcionar resistência. Muitas vezes, precisamos obter um valor que pode não ser comercial. Às vezes, fazemos alguns cálculos, alguns pequenos projetos e precisamos de um valor que não tem. Ou precisamos de uma determinada resistência ou resistor que não tem o valor ali agora. Precisamos de um resistor num determinado valor, podemos associar outros que a gente tenha para colocar no lugar. Então, esse é o objetivo da associação em série. Observamos que essa ligação em série ela ocorre em vários componentes. Por exemplo, uma fita de LED, o LED tem uma tensão baixa, de 1,5 volt, 2 volts, uma tensão de trabalho baixa. E muitas vezes ligamos essa fita em 127 ou 220 volts, e ele vai acender. Porque, neste caso, os LEDs estão em série, então vai dividir a tensão, e aí ele vai poder funcionar com seus 1,5 volt ou 2. Então, outro exemplo é o alto-falante, que em Portugal chama-se altifalante. O alto-falante ou alto-falante também precisamos, às vezes, fazer uma ligação dele em série, pode ser até em outros tipos de ligações, paralelo, mista, para poder casar a impedância do alto-falante ou altifalante com a saída de som. Então, muito cuidado, podemos utilizar também esse artifício. Bom, possuímos 3 maneiras de fazer a associação. Pode ser em série, paralelo ou mista. Eu vou analisar agora, neste caso, a série. Bom, e vou observar também a simbologia. Simbologia é todo componente eletrônico, ele tem um símbolo, e esse símbolo é utilizado nos esquemas, para que a gente possa saber, em qualquer parte do planeta, o que está acontecendo com aquele circuito. Então, é padronizado internacionalmente um símbolo onde todos utilizam a mesma simbologia. Dessa forma, qualquer pessoa de qualquer país vai pegar um esquema eletrônico e vai entender para que ele serve, vai saber o que o projeto significa. Essa é a função do símbolo. Bom, simbologia. A figura 1 mostra o símbolo da resistência. Observem aí. O símbolo da esquerda é um símbolo mais antigo. O da direita, que é um retângulo, é um símbolo mais moderno, utilizado hoje em dia. Podem aparecer os dois. Podemos encontrar qualquer dos dois. Significa que é uma resistência ou um resistor no Brasil, né? Bom, como é que é feita a ligação em série? Observem aí na figura. A ligação em série é colocado um terminal direito de um componente é ligado no esquerdo do outro. E o outro terminal direito no esquerdo do outro. Assim a gente vai fazendo. Ele fica de maneira que a corrente elétrica ela tem que passar por todos eles. Então, a ligação em série ela tem essa característica. Observa aí na figura 2. O R1, um lado do R1 está ligado numa fonte. O outro lado do R1 ligado no R2. O outro lado do R2 ligado no R3. O outro lado do R3 ligado no negativo da fonte. O circuito série, a corrente tem que passar por ela, por todas as resistências ou por todos os resistores. Tá? Tanto é que, se no caso da fita do LED, que eu dei o exemplo anterior,
Se um LED queimar, der algum problema, apaga todos eles da série. Numa tela, num ecrã de TV, se um LED queima, ele apaga toda a linha toda apaga, porque ele está em série. A corrente ela é obrigada a passar em cada componente. Se um componente abrir, ele cessa a corrente que circula naquele trecho. Bom, aquela simbologia, ela mostra como que é no aspecto de símbolos, como ligamos. Olha esse exemplo aqui que eu coloquei dos componentes ao vivo. Então, aí a gente observa a ligação em série numa plaquinha de CI, imaginada, né, ali um desenho, em que colocamos a série, essas resistências todas ali, o R1, R2, R3. Então, só para comparar aqui, em um ou outro caso, são ligações em série. Um no símbolo e o outro, se fosse montar ele com os componentes reais. A gente faria essa ligação em série. Bom, e como que nós calculamos a resistência equivalente no circuito série? Observem no slide a fórmula. A resistência equivalente ela é a soma de todas as resistências. Numa ligação em série, basta que somamos todas elas. Todas as resistências somadas será o valor da resistência equivalente. Vamos aqui a um exemplo. Imagine a ligação de 3 resistências em série, cujos valores são 33 ohms, 47 ohms e 100 ohms. Então, nós temos R1, R2, R3. Bom, então, qual é a fórmula? É a soma. Resistência equivalente será R1 mais R2 mais R3. Então, como que nós fazemos? Vamos substituir. Quanto vale R1? R1 vale 33 ohms. Olha lá, coloquei lá, 33 ohms. R2, 47 ohms. Colocamos 47. R3, 100 ohms. Colocamos os 100 ohms. Agora, basta somar tudo. Tá? 180 ohms. Então, a corrente elétrica, quando ela perceber essas resistências, esses resistores, para ela, isso vai ser o equivalente a uma resistência de 180 ohms. Para ela, é uma passagem que ela vai fazer que tem que ter o valor de 180 ohms. Ela não vai ver 3 resistências ali em série, ela vai ver um obstáculo que ela vai passar e eu poderia substituir essas 3 resistências por um resistor de 180, ou uma resistência de 180. Agora, aqui coloquei 4 resistências, exemplo 2. Calcule a resistência equivalente de um circuito série de 4 resistores, cujos valores estão dados abaixo. 50, 100, 350 e 500. Então, qual é a fórmula? R equivalente será R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, vamos substituir os valores. Observem aqui. R1, 50 ohms, coloquei lá. R2, 100 ohms, coloquei lá. R3, 350 ohms, está lá. R4, 500 ohms. Então, eu já tenho os valores, é só somar. 50 mais 100, 150. Com 350, 500 mais 500, 1000. Então, o valor, 1000 ohms. A resistência equivalente entre essas 4 será de 1000 ohms. Um outro detalhe importante que podemos usar uma simplificação. Isso já é muito usado na física, na eletrônica, na matemática. Quando temos um número muito grande, ou seja, acima de 1000, podemos simplificar esse número, diminuir esse número, acrescentando uma grandeza àquela unidade. Então, por exemplo, 1000. Eu posso dividir esse valor por 1000 e colocar o K, que é quilo. O quilo, ele substitui o 1000. São 3 zeros. Então, 1 quilo-ohm. Isso facilita na hora de colocarmos no esquema, de escrevermos, um número muito grande, fica muito complicado. Colocamos um K, já sabemos que é 1000. Bom, então, a proposta desse canal é sempre fazer alguns vídeos, os cursos, de uma maneira muito breve e muito focada. Então, eu deixo aqui a sugestão dos alunos, dos formandos, dos estudantes de eletrônica, que procurem aí na net exercícios, que façam outros exercícios, que verifiquem, que seria bastante interessante.
Então, eu aqui, para que o vídeo não fique muito longo, eu me detenho apenas a 2 exemplos. Esses 2 exemplos, então, eu deixo como base do estudo, mas todos os outros serão a mesma coisa. Então, podem pegar outros exemplos, outros exercícios, e aí conseguir fixar melhor o aprendizado. Tá? Eu agradeço muito a quem chegou até o final aqui da nossa aula, e até a próxima. Bons estudos e boa sorte.